Olá, olá, eu sou Nádia Ribeiro e por aqui com mais um tema para gente cuidar do nosso bem-estar mental, físico, emocional e espiritual. E hoje eu trago um tema que é para falar sobre o nosso comportamento enquanto um sintoma que vem através do perfeccionismo. E será que esse perfeccionismo, ele é uma coisa bacana ou ele é uma coisa que não é muito legal? Eu ia falar uma coisa sacana, que vai trazer um prejuízo para nós, né? E aí, então, antes da gente prosseguir, é preciso a gente entender primeiro o que é esse perfeccionismo, então. Primeiro, o perfeccionismo no senso comum, a gente vai olhar para uma pessoa que ela vai estar sempre muito preocupada com as coisas, se as coisas estão saindo corretamente, ou seja, a gente percebe ali um cuidado extremo, um excesso de zelo. Mas aí o Dr. Gabor Maté, você já deve ter ouvido falar nesse médico maravilhoso que cuida sobre o tema de traumas emocionais. Ele vem falar para nós que a maior parte dos nossos comportamentos disfuncionais, na verdade, eles são adaptativos. O que ele quer dizer com isso? Que ao longo da nossa história, desde que a gente é bebê, a gente fica exposto a muitas experiências com as pessoas ao nosso redor, com os desafios que a vida vai colocando, e através dessas experiências a gente vai se moldando. Ou seja, quando a gente fala sobre esse perfeccionismo, muitas vezes então ele não vai ser cuidado apenas como uma qualidade de característica da personalidade, mas a gente vai olhar para isso também como um sintoma de trauma. Aqui a gente vai falar sobre o trauma de desenvolvimento. Como assim, Nádia? Quando a gente olha para esse perfeccionismo, que ele não é uma vaidade e ele também não é esse excesso de zelo, ele vai ser então uma tentativa de se manter aceitável, de nós nos sentirmos mais seguros, com uma possibilidade, com uma chance muito maior da gente receber o amor e a atenção dessas pessoas de convivência nesses ambientes. Só que tudo isso acontece devido a um condicionamento para que essa adaptação acontecesse. E aí vem então mais um termo que é muito importante a gente entender. O que é condicionamento? É tudo aquilo que se torna uma condição, ou seja, eu vou dar de presente para o meu filho um PlayStation só se ele se comportar muito bem. Esse aqui é um aprendizado que ele é muito comum, muito utilizado pelos pais, pelos nossos pais e por nós pais ou tios e tias de afilhados e sobrinhos. Mas aqui é importante a gente entender que é esse tipo de condicionamento, esse tipo de condição que vai impor, ou seja, é uma condição imposta, muito usada de uma forma sutil para fazer com que a outra pessoa entenda que ela só vai receber carinho, cuidado, amor, atenção se ela fizer determinadas ações. E aí isso acaba passando a ser exigência comum dentro dos nossos ambientes familiares. E aí, quando existem condicionamentos excessivos em direção a esse tipo de performance para gerar um perfeccionismo, a gente vai então entender que pensamentos corriqueiros vão passar pela nossa mente, como por exemplo, se eu for perfeita aqui nessa resposta, nesse projeto, na minha performance de dança, talvez eu não seja abandonada pelo meu grupo,
porque se eu cometer algum erro, eu serei penalizada. Ou se eu for impecável, talvez eu seja validada, vão me aprovar. Então eu preciso ser exímia sem nenhum erro. O que acontece é que isso não é apenas para uma coisa ou outra. Isso acaba se tornando um tipo de comportamento para todas as áreas da vida, sem possibilidade de respiro para possíveis erros e equívocos. Então, quando a gente olha para essa resposta condicionada, a gente está olhando para uma postura que ela vai gerar em você uma hiperatividade do seu sistema nervoso simpático, onde você vai entrar num processo de luta, de muita briga, de muita explosão, muita exaustão, ou de fuga, de isolamento, muitas vezes entrando num congelamento de vago dorsal, ou seja, você vai entrar e acessar um congelamento, você vai colapsar, entrar num processo de anestesiamento e apatia, justamente porque existe essa busca pela perfeição que ela nunca acaba. Muitas vezes entra um comportamento de procrastinação, porque como esse perfeccionismo acontece, mas o resultado que você espera não vem, e aí a gente entra então num retrocesso, numa alimentação que não acaba, que é continuo sendo muito perfeccionista, me puno, não sinto prazer nessas coisas em que eu faço, porque eu preciso de fazer, mas aí esse condicionamento, ele tá tão enraizado que eu não consigo desplugar o resultado do perfeccionismo, ou seja, eu continuo sendo perfeita mesmo não tendo resultado. E aí isso acaba gerando em nós uma fadiga muito extrema e é preciso a gente olhar para isso com muito carinho. E quando a gente percebe que existe, além disso, em especial, uma outro tipo de resposta, que é a resposta do fawn. Em inglês, traduzindo para cá, para o português, a gente fala no apaziguamento. O que é isso? Bom, como eu disse, o fone ele não pode de jeito nenhum ser desconsiderado e ficar de fora desse tipo de hiperatividade que gera em nós. Até porque essa é uma das respostas mais sutis que a gente percebe, principalmente no setting terapêutico, e que ao mesmo tempo ela é a resposta mais devastadora no nosso cotidiano quando a gente fala especialmente sobre mulheres, principalmente as que eu acompanho. Então a gente vai ver esse apaziguamento como uma forma muito comum que a gente aprendeu a agradar para sobreviver, a se moldar às expectativas externas, a viver em função de estar sempre sendo validada pelas outras pessoas. E essa é uma coisa que acontece muitas vezes invisível, até para quem pratica esse tipo de resposta, mas isso sempre vem acompanhado de um esvaziamento interno. Então, às vezes, a gente vai acessar pessoas que agradam muito numa sensação até de despersonalização. Ela não consegue saber quem ela precisa do outro para ela se identificar como pessoa. Se o outro sair da vida dela, ela deixa de se sentir inteira e aí a gente inclusive entra nesse processo de dependência e codependência emocional tão forte. Então, essa combinação que eu trouxe de resposta de brigas, de isolamento, ou de congelamento, ou de agradar o tempo inteiro, essa combinação vai deixar o seu corpo em um estado de alerta crônico, sem espaço para ele poder relaxar. Então, o perfeccionismo, ele é muito menos sobre ser excelente, ser ótimo ali nos resultados ou
nos textos ou em tudo que você faz. E é muito mais sobre evitar uma possível dor de abandono, uma possível dor de não validação, uma possível dor de não reconhecimento pelo trabalho que você fez. E aí a gente então vai entender sobre essa rigidez no corpo que a gente sente. Muitas das vezes você vai perceber que você trava. Às vezes trava a coluna, trava o ombro, trava a lombar, não sei como que é por aí. E aí o Peter Levine, através da criação dele, que é a experiência somática, vai trazer a imagem do trauma sendo uma energia que ela acaba ficando presa e cristalizada no nosso corpo como uma forma que ela não pôde ser completada e descarregada. Então, ao longo de todas essas experiências que modelaram a gente e que a gente passou então a entender que a gente precisa de ser perfeccionista para a gente ganhar o nosso PlayStation no fim da tarefa, a gente então ficou tão tenso, reprimiu tanto palavras, atitudes que a gente gostaria de ter expressado, mas ficou ali, ficou travado dentro de nós e acabou então se adaptando para acabar sendo realmente uma resposta do que o outro espera de nós, né? Então, quando não existe essa permissão interna para a gente poder falhar, para a gente poder errar, para a gente ser imperfeito, e isso a gente precisa de aprender desde a infância, que está tudo bem a gente tentar e não conseguir, que está tudo bem a gente construir sei lá, fazer um desenho ou construir. Tô tentando pensar aqui em algum brinquedinho que a gente poderia construir juntos. Eu lembro na minha infância de uns pedacinhos, não era pedaço, né? Mas eram uns tijolinhos assim, tinha a igrejinha. Então você vai construindo, né, esses espaços e tudo bem se você colocar uma peça e essa peça cair. Então, precisa de existir esse espaço para a gente aprender a ser imperfeito. Porque quando ele não existe, não existe também um espaço para o corpo poder afrouxar. Então, Peter Levine vem falar para nós que o trauma ele é uma prisão biológica. Libertar o corpo é parte fundamental da libertação da nossa alma. Ele vem dizer isso para nós. E aí a gente precisa de lembrar também que a mente também congela, não é só o corpo. Lá na teoria polivagal do Stephen Porges, que também é um outro médico que ele foi justamente ele que veio traçar para nós o sistema nervoso, contando sobre o nervo vago, o vago dorsal, vem contar para nós sobre toda essa perspectiva do agradar demais, da gente não conseguir muitas vezes sintonizar e se sentir seguro e pertencente aos lugares. Então, o Porges ele descreve que o vago dorsal, que é justamente esse lugar que leva a gente para o colapso, ele vai lançar a gente nesses estados de shutdown, que é um fechamento, que é uma apatia, que é esse congelamento. Então, a pessoa perfeccionista, mesmo estando numa alta performance, muitas vezes ela vai estar emocionalmente desligada do prazer, da espontaneidade, da vulnerabilidade. Acaba vivendo, então, num piloto automático de muita excelência. De muita não, porque ficou igual, né? Mas de muita excelência para você entender. Que acaba desconectando o nosso sentir. Então, olha só o quanto que às vezes, não à toa, os workaholics gostam de ficar ali só por conta de trabalho e tem essa dificuldade tão grande de acessar relações íntimas ou estarem abertas para novas relações. A Deb Dunham, com um olhar muito gentil, que ela é uma psicóloga americana, ela vai contar pra gente que a nossa regulação emocional e a nossa regulação fisiológica
não é só sobre estar sempre calmo, mas é sobre a gente ter acesso ao nosso corpo e às nossas escolhas, mesmo nos momentos mais difíceis. Esse aqui é um brinquedinho que o Dr. Peter Levine gosta sempre de mostrar, que ele vai contar para nós como que o nosso sistema nervoso fica na rigidez, no colapso, ou no colapso, né? E ao invés da gente poder, então, conseguir esses lugares e esses espaços de regulamento e de respiração, ou a gente fica engessado num lugar ou no outro, fechado, colapsado, e ou se não, aqui na rigidez. Então a gente precisa de acessar esses lugares dentro de nós, onde a gente possa acessar esses desafios da vida e tá tudo bem. Desafios vão sempre chegar, e eu vou conseguir respirar enquanto eu ultrapasso eles, né? Então, o perfeccionismo, e aqui já trazendo um olhar que é através do olhar da teoria do apego, do John Bowlby. Então, o apego, aliás, o perfeccionismo crônico, ele quase sempre se origina nesses lares onde o amor ele era condicional, ou seja, eu só dou afeto, eu só dou abraço, eu só dou um beijo se a criança fizer isso ou aquilo, né? Ou os nossos pais, o seu pai dava isso para você ou a sua mãe, se você fosse assim ou assado. E aí a gente vai entrando então nesse lugar de moldar a nossa identidade conforme o que as pessoas esperam de nós. Então isso a gente cuida como um trauma de desenvolvimento. E em específico, o apego desorganizado, ele vai muitas vezes acessar justamente esse estado do phone, que é o apaziguamento, que é o agradar para ele poder sobreviver. Então, o corpo ele vai se moldar, a mente vai se moldar, os sonhos vão se moldar e a espontaneidade acaba morrendo dia após dia. Quando essa dor, a dor de não poder expressar, a dor de não poder errar, se instala, o corpo enrijece. Quando o medo chega, a respiração encurta e a mente se torna tão acelerada e apressada, buscando mil maneiras de controlar. Mas existe um outro caminho. O caminho que ele não exige essa perfeição e não exige essa pressa constante. Então aqui eu trago para você um termo que ele é muito usual na prática de yoga, também nas terapias de experiência somática, que é o ceder ao chão. Inclusive eu estou tirando meu pé aqui do chinelo, estou colocando ele no chão e peço para você também, se você tiver possibilidade de tirar o seu pé do sapato ou do chinelo e perceber como é que é você deixar o seu pé ou os seus pés ceder ao chão. Então, aqui, esse é um processo da gente permitir o afrouxamento sem a gente precisar de interferir nessa possibilidade de derreter o pé no chão. É deixar ele realmente ir se modelando de acordo com o que ele precisa aí nesse momento. Então, além desse convite que eu estou fazendo para você, existem mais algumas práticas. A primeira que eu trago aqui é para você aprender, não sei se você já faz, se não, já aproveita e já começa a fazer agora, que são toques conscientes. Então, às vezes você pode colocar uma mão no seu peito, outra mão no seu abdômen. Respirar. Talvez verificar a possibilidade de você perceber como que é a sensação de sentir a sua mão em contato com o seu peito e com o seu abdômen. E talvez você repetir
uma frase, que é a seguinte: você não precisa dar conta de tudo agora. E você pode respirar. Talvez ainda uma outra frase que é: eu posso dar passo a passo conforme o ritmo que me abastece e que me faz bem. E perceber se existe alguma rigidez, verificar se existe como você ceder um pouco mais. Pode ser a sua mão, pode ser o seu ombro, às vezes ele está rígido. Verifique essa possibilidade de ceder. Se você está sentado, você pode estar sentindo aí o encosto da cadeira, sentindo a sustentação da cadeira, e veja a possibilidade de você ceder o seu corpo na cadeira. Não precisa de segurar nada, que ela está segurando você. Um outro ponto aqui são as microações de imperfeição, ou seja, a gente está indo para o lado oposto da perfeição, que é a gente poder permitir pequenos erros. E ao permitir esses erros, poder observar o que acontece. Talvez a primeira coisa é perceber que morrer você não vai. Mas então, será que você pode tentar de novo? E a partir desse momento, de perceber que você pode tentar, ceder a esse erro ou a esses erros, observar o corpo sobrevivendo a esses erros. Ele não vai morrer. Terceiro ponto, movimento orgânico. Danças livres, espreguiçamento, bocejar, sabe? Fazer esses movimentos de contração. Às vezes você contrai e solta, para sentir possibilidade de destravamento e sair desse aprisionamento muscular. Nomear o que você sente, porque quando a gente nomeia, a gente ajuda a organizar o nosso caos interior. E por último, acessar a nossa possibilidade de expressão através de vocábulos e de ecoar alguns barulhos, como por exemplo, respirar e perceber quando você faz essa exalação através desse vocábulo, veja o quanto o seu corpo também consegue relaxar. Ou se não, você pode fazer um outro barulho que é como se fosse para silenciar os nossos pensamentos. Então, e veja o que acontece. Se você chegou até o final aqui do nosso vídeo e colocou alguma dessas práticas aí em prática enquanto você me assiste, quero saber se você conseguiu sentir 1% que seja de relaxamento, de ceder alguma parte do seu corpo que às vezes possa estar rígida. Bom, eu vou ficando por aqui. Grande abraço, até o próximo vídeo.